Condições climáticas podem interferir diretamente na produção de açúcar e as projeções ficam indefinidas. Vamos saber o que há de precisão para esse novo ciclo. E para essa conversa eu recebo então agora o Maurício Murici, que é analista das safras e mercado. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo aqui no nosso programa. Olá, muito boa tarde. Eu que agradeço o convite aí para participar do AgroMais. Então, Maurício, fala para a gente como é que estão essas previsões globais aí para a produção do açúcar. Bom, basicamente é consenso no mercado que a produção global vai subir, tá? Vários organismos internacionais estão alinhados nessa questão de aumento de oferta de açúcar, né? Temos aí a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, que vai nessa linha, que é o USDA, né? A Organização Internacional do Açúcar, que também está indicando um crescimento na produção. E, por fim, nós também temos a FAO, que é o braço da ONU para a agricultura e alimentação, né? Que também indica em recente relatório que a produção de açúcar está aumentando, né, no cenário internacional. E tudo isso, basicamente, resulta em pressão negativa nos preços internacionais da commodity, né? Agora, Maurício, essa expectativa aí de crescimento, mas tem que se aguardar aí o clima, não é mesmo? Basicamente o clima para o açúcar, nós temos aí condições adversas na Europa que já estão passando, mas nos últimos 3 a 5 meses aí eram muito severas. No Brasil também nós estamos aí numa segunda fase final da safra corrente, vindo de um ano aí já com bastante seca nos canaviais, né? E tudo isso vem num sentido de prejudicar a produção de cana. Mas no caso do Brasil, tem uma peculiaridade muito alta, porque como os preços do etanol estão muito baixos no mercado interno, grande parte do mix, ou seja, da cana que é colhida, ela está indo para o açúcar. Então, por um lado, nós temos uma oferta menor de cana, mas por outro, nós temos uma produção sustentada de açúcar. E essa diferença é descontada no etanol, que, como eu disse, com preços extremamente depreciados no mercado físico brasileiro, acaba tendo uma produção muito menor do que inicialmente esperado, o que dá suporte para alta na oferta do açúcar, né? E a manutenção de uma relativa negatividade de médio prazo nos contratos internacionais, aí, principalmente em Nova York. O Maurício, aproveitando que você falou em relação ao etanol aí, a produção, eu queria que você falasse com a gente, comigo agora aqui, em relação ao programa etanol o indiano, né? Quanto que eles devem reservar, então, para a safra aí, da safra, né? Para o uso do etanol, nessa mistura aí. Porque eles querem crescer, né? Eles têm esse planejamento, né, Maurício? Até 2025, né? De 20%. Hoje eles estão operando ali, acho que 10%, não é isso? Então, mais ou menos na faixa de 8%, né? Nem esses 10 eles. O interessante até foi importante você tocar nesse assunto aí da Índia, porque a Índia, como você falou, está correto. Eles têm um planejamento de aumentar a produção de etanol, né? Mas o que eles não têm é uma frota de veículos flex que nem nós temos no Brasil, que nós temos milhões e milhões de carros flex. Nós temos as montadoras já todas preparadas para montar veículos flex. Eles não têm nem montadoras para veículos flex. As montadoras deles são para veículos a gasolina. Então não adianta a Índia querer duplicar, triplicar, quadriplicar a produção de etanol, sendo que eles não têm como consumir esse etanol. A matriz de veículos deles, lá, a frota indiana, é a gasolina. Prova disso que há um mês atrás, o ministro indiano da infraestrutura reconheceu num comentário público, né, se eu não me engano, para uma agência internacional, que o governo da Índia está começando a pensar em criar planos de reestruturação das montadoras lá da Índia, para começar a produzir veículos flex. Ou seja, está tudo muito no início ainda lá na Índia, né? O governo recém começando no uma linha de crédito para a montadora, daqui que eles efetivamente criem essa linha de crédito, daqui que as montadoras captem e se reformulem e comecem a produzir. E a gente tem que lembrar, né, que a Índia é um país continental, que nem o Brasil, não é um país pequeno. Então vai demorar muito ainda até que toda essa frota seja renovada. E lembrando também que o PIB per capita, o rendimento per capita de um cidadão indiano é muito menor do brasileiro, né? Então vai ser um movimento ainda muito lento de pegar
toda uma frota de um país continental como a Índia, de uma renda per capita relativamente mais baixa, até mesmo que a do Brasil, seja totalmente convertida em veículos, totalmente eu não digo, né, mas pelo menos uns 50, 60% em veículos flex, para a partir daí essas medidas de etanol indiano fazerem efeito no mercado. Então, assim, a gente está falando de um prazo temporal de no mínimo 5 anos. E eu acho até arrojado em 5 anos tudo isso ser feito. Está falando de 8 a 10 anos, mais ou menos. Ou seja, tem muito chão pela frente ainda, né, o Maurício, para tudo isso, essa expectativa dele se concretizar aí através dos dados que você trouxe para a gente. Então, mas o certo é que a safra deles lá, né, dos países asiáticos, vai ser bem impulsionada, né? Exatamente. Hoje mesmo, a Indian Sugar Mills Association divulgou um comunicado à imprensa, né, dizendo que eles esperam uma produção de 40 milhões de toneladas. Se a gente pegar a média dos últimos 10 anos, as últimas 10 safras, a produção deles oscilava entre 27 a, quando muito, a 32 milhões de toneladas, né? Falar em 35 ou 38, que foi no do ano passado, já era muito alto. E para a próxima safra, que começa o mês que vem, é 40 milhões de toneladas. A Tailândia também, a Tailândia produzindo aí 12 milhões de toneladas, vindo de uma quebra aí de umas temporadas anteriores de 10 a 8 milhões, mas ainda está abaixo do ápice produtivo de 14 milhões de toneladas, né? O detalhe é que a Índia, produzindo o maior recorde de todos os tempos, 40 milhões de toneladas, tem uma perspectiva de queda na demanda interna, de 29 para 27 milhões de toneladas, ou seja, vai sobrar mais açúcar para o mercado internacional, né? Vai abastecendo aí o mercado internacional com essa muita produção deles lá, um pouco consumo interno, vai mais para o mercado internacional, ou seja, todo esse cenário vai começar a movimentar isso na próxima safra, né? E do Brasil, então, a gente tem que esperar, então, essas barreiras climáticas para essa safra, né? É verdade, a partir de novembro as chuvas já retornam nas regiões produtoras do Centro-Sul, dando uma garantia de que a entre-safra seja favorável ao desenvolvimento dos canaviais para a próxima temporada. Então, apesar de nós termos tido um ano de 2022, uma safra de 2022 complicada em termos de clima, complicada que nem o ano anterior, a próxima entre-safra já é regular, com chuvas, dando um cenário prévio de que a temporada que vem, 23, 24, vai ter uma melhora no quadro produtivo da cana. Certo, Maurício, vamos aguardar aqui. Com certeza a gente vai ter outras análises, e a sua também, com certeza, aqui conversando com a gente nessa safra aí da 22, 23. Eu conversei então com o Maurício, que é analista das safras em mercado. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui e até uma próxima oportunidade. Bom início de semana para você, viu? Para vocês também agradeço o convite, um grande abraço e até lá.